Tá? E jovens, eu preciso começar essa aula falando para os senhores o quê? Que é um prazer imenso estar reunido com os senhores nessa maravilhosa manhã de sexta-feira, para juntos brincarmos, compartilharmos e nos divertirmos com a ciência mais linda, fantástica, sensacional e apaixonante de todas, que é a nossa linda física, jovenzinhos. A nossa linda física. Eu poderia estar mais feliz se hoje estivesse chovendo igual ontem, né? Ontem foi sensacional acordar com barulhinho de chuva, né? Nós estamos precisando de água, precisando de chuva. O rodízio permanece, estão querendo ampliar os dias sem água no rodízio. Então, toda chuva é muito bem-vinda. Então, precisamos de mais chuva ainda, né? Então, se por um acaso alguém conhece o rolê da dança da chuva, depois manda o link para a gente, para todo mundo começar a fazer, porque a gente está precisando de muita água aí, jovenzinhos. A expectativa é que até fevereiro do ano que vem, a gente ainda permaneça nesse rodízio e se as chuvas de verão vierem como tradicionalmente elas são, em fevereiro talvez as coisas comecem a normalizar. Mas se acontecer um fenômeno, não sei qual lado, não é o El Niño, é um outro fulaninho lá, que daí talvez as coisas compliquem e aí ainda a gente fique com nossos reservatórios abaixo da média. Deus nos proteja disso, não é verdade? 2020 não está de brincadeira, ainda está deixando resquício para 2021 já, que nem começou ainda, né? Mas vamos lá, foco, força e fé e garra, né, jovenzinhos? E para nossa aula de hoje, galera, eu preciso encerrar com vocês o nosso capítulo 13. Nós conversamos na aula passada sobre o equilíbrio eletrostático e ficou faltando nós conversarmos sobre blindagem eletrostática. E é sobre isso que nós vamos conversar agora, tá bom? Antes de eu compartilhar a tela, eu quero conversar com vocês sobre o assunto aqui, cara a cara, né? Na verdade, cara a câmera. Jovenzinho, é o seguinte, o que significa blindagem eletrostática? Quer dizer que é um sistema que vai te blindar, vai te proteger de um sistema elétrico, de propriedades elétricas, tá? Mais especificamente, vai te proteger de campo elétrico. Lembram qual é a equação que relaciona força elétrica e campo elétrico? Pode falar ou pode mandar no chat, vai lá. Não lembro, professor. Não. Alguém mais? Alguém mais? A Helena que falou que não lembra? É. É. Quem mais? Quem mais? Tem mais gente na sala, vamos lá. Ah, é aquela lá, E igual a K, daí o... Não. Não, né? Essa é a equação do campo elétrico. Eu quero a equação que relaciona força elétrica e campo elétrico. Eu falei que ela era bem... Não, Oi? não sei não. E igual a F por quê? Isso! Mais conhecida como a equaçãozinha do força que entra. Lembram? F é igual a Q vezes Z. Força que entra. Força elétrica é carga vezes campo elétrico. Então, um sistema de blindagem eletrostática, jovens, ele vai fazer o campo elétrico ser zero. Jovens, se o campo elétrico é zero, vai ter força elétrica? Não. Então, por mais que eu tenha carga, se o campo elétrico é zero, a força elétrica também vai ser zero. E essa é a sacada da blindagem eletrostática. E tem muitas aplicações no nosso dia a dia, jovens. Uma delas, que é bem divertida, eu não sei se eu deveria contar para vocês, mas eu acho que eu vou contar, é o seguinte. A gente ia fazer uma viagem na graduação. Nós íamos para o Rio de Janeiro. Estava tendo um evento lá, eu não lembro agora o evento que era, mas era com o Marcelo Gleiser, mais uma galera, um evento muito legal. E aí o pessoal do centro acadêmico se organizou para a gente ir e tal, legal, estava muito empolgado para ir. E na época eu já estava dando aula, tinha juntado uma graninha para poder pagar a minha viagem. Estava feliz da vida que ia para o Rio de Janeiro para o evento que ia ter do negócio lá. E aí, para minha frustração, eu devia ter o quê? Uns 19 anos, mais ou menos. Aí a minha família não queria deixar eu ir. Minha família e meus pais, né? Não, você não vai, imagina, viajar com a faculdade, jamais. Para o Rio de Janeiro ainda, não vai, não deixaram eu ir.
Fiquei muito triste, fiquei muito chateado. Não me deixaram ir, galera. Não me deixaram ir. Porém, eu estava fazendo faculdade de física, tinha que usar meus conhecimentos para alguma coisa, não é verdade? Não façam isso em casa, jovens, pelo amor de Deus. O que que eu fiz? Surgiu um retiro religioso bem na época, jovenzinhos, para eu participar também. E no mesmo final de semana. E aí no retiro religioso eles deixaram eu ir. Aí eu fui pro retiro religioso. E aí o problema é que o retiro religioso ia ser num lugar que era bem isolado, não pegava celular e não sei o quê. Então tá, né? O que que eu fiz? Falei que ia para o retiro religioso, mas no fundo eu fui lá para o evento da física. E diga-se de passagem, foi um evento muito bom. Tem o livro do Marcelo Gleiser até hoje. Deixa eu ver se não tá nessa prateleira. Aqui, ó, o livro. Ó, eu comprei lá no evento, ó. O livro dos cientistas, do aqui, Marcelo Gleiser. Comprei lá, jovens. Foi muito bom o evento. Eles não sabem até hoje, óbvio que eu não vou contar também. Só que tinha um problema. Eu sabia como que a minha mãe era. Ela ia ligar para fazer o teste. Isso se ela não tivesse mandado um espião atrás de mim. Então, o que que eu fiz? O meu celular não podia tocar, mas o que que eu fiz? Eu peguei um papel alumínio e enrolei o papel alumínio em volta do meu celular. Por quê? Porque ele formou como se fosse uma gaiolinha metálica em volta do meu celular e ele blindou eletrostaticamente o meu celular. Ou seja, não chegava ligação aqui, não chegava sinal, porque o sinal chegava, mas o papel alumínio bloqueava. Se você olhar aqui na figura, na página... Cadê a figura que eu tinha visto? Na página 20, no exercício 7, tem uma figura de uma pessoa dentro da gaiola. Ela fica protegida dentro da gaiola porque a gaiola blinda ela. A mesma ideia seria o do papel alumínio. Ele blinda esse celular. Então, a radiação, o sinal eletromagnético chega até o celular, mas não entra, não atravessa o papel alumínio. Depois vocês podem fazer o teste aí, tá bom? Pega uma lata de Nescau, coloca o celular dentro, coloca papel alumínio por cima e manda alguém ligar para o teu celular. Vai dar celular fora da área de cobertura. Ou pega e manda um WhatsApp. Você vai ver que vai ficar só um tiquezinho marcado, porque a mensagem não chega no celular destino, porque ele está blindado eletrostaticamente. E aí fiquei com o meu celular enrolado no papel alumínio os 2 dias. Quando eu estava voltando para casa, tirei, aí as mensagens chegaram e foi aquela maravilha toda, aquela coisa toda. Sensacional, show de bola, jovenzinhos. Então fica a dica, porque celular desligado é diferente do celular fora da área de cobertura. Professora, eu achei Achei inteligente. A gente tem que dar os pulos, né? Senão já viu. Não façam isso. Não façam isso. Vou até editar essa aula. A gente nunca, professor. Vou tirar essa parte da gravação para não falar que eu estou ensinando isso para vocês. Ou até vocês podem usar isso contra mim depois, né? Querer mostrar para minha família. Não, eu vou cortar essa parte da aula depois. Calma, eles não sabem ainda, tipo, até hoje. Não, você acha que eu vou contar? Para que eu vou contar, né? Deixa para lá, já fazem 10 anos. Para que trazer à tona essas coisas, né? Está tudo resolvido. Eu fui para o evento, foi muito bom. Eu não tinha trabalho para apresentar, mas eu aprendi muita coisa. Foi muito legal o evento. Mas, enfim, não era isso que eu queria falar. Eu queria falar do quê? Da blindagem eletrostática. Então, é uma gaiola metálica que vai te proteger ou proteger os objetos ali dentro da radiação eletromagnética, das ondas eletromagnéticas, das cargas elétricas, das forças elétricas que podem atuar sobre o seu corpo. Beleza? Eu vou fazer um desenho com vocês agora, que eu vou compartilhar minha tela. Tá limpa. Cadê aqui? Aí. Ó. Não importa qual é o formato da gaiola, jovenzinhos. Gaiola, que a gente fala gaiola de Faraday, mas do corpo. Ó, eu tenho uma ameba metálica, tá bom? Qual que vai ser o valor do campo elétrico dentro dessa ameba? 0. 0 Newton por coulomb. Eu tenho um cubinho. Qual que é o valor do campo elétrico dentro do cubo? 0. Tem uma pirâmide, eu não vou saber dizer uma pirâmide. Qual que é o valor do campo elétrico dentro da pirâmide? 0. Ou seja, não importa o formato do corpo. Dentro dele,
se ele for metálico, né, dentro dele o campo elétrico vai ser nulo, vai ser zero. Beleza? Jovens, como que Faraday descobriu isso? Ele fez vários estudos, obviamente, né, várias análises matemáticas, e chegou a essa conclusão no cálculo, mas ele tinha que provar na prática isso. O que ele fez? Construiu uma gaiola imensa, colocou o estagiário dele lá dentro, eletrizou a gaiola para ver o que ia acontecer. Mentira, ele entrou dentro da gaiola, jovens. Ele ficou dentro da gaiola, mandou alguém carregar e não aconteceu nada com ele. Por quê? Ele estava blindado eletrostaticamente. Tem algumas... Não vou lembrar o nome da profissão. Mas algumas profissões que estão relacionadas à parte de eletricidade. Que a roupa que as pessoas usam, ela é inteira metálica, desde aqui da cabeça até os pés. Porque se ela levar uma descarga elétrica, dentro dessa roupa metálica, ela está protegida. Ela não vai levar nenhum choque, nenhuma descarga elétrica vai passar sobre ela. Então, existe, sim, roupas metálicas de proteção para algumas profissões. Pessoas que trabalham, geralmente, dentro das centrais de distribuição de energia elétrica, que podem encontrar alguma carga escapando em algum ponto e levar um choque, geralmente elas usam essa roupa de proteção para ficarem isoladas desse sistema elétrico. Beleza? Então, independente do formato, dentro do corpo, o campo elétrico sempre vai ser zero. Agora, jovens, pensem comigo. Vocês estão no segundo ano do ensino médio. Ano que vem é terceirão. É terceirão. É terceirão. E aí, vocês resolvem fazer um churras de final de ano. Beleza? E aí vocês alugam uma chácara e vão lá para a chácara fazer os churras de vocês. E aí, jovenzinhos, quando vocês chegam lá, vocês alugaram um ônibus, vamos supor, foi todo mundo de ônibus. E aí o ônibus foi embora e vocês ficaram lá. E vocês ficaram admirados com aquela chácara, porque ela era muito linda, muito linda. De um lado tinha uma cachoeira imensa, do outro lado tinha uma montanha rochosa, ao fundo tinha um bosque maravilhoso, ali no meio era um gramado, onde vocês iam fazer um grande piquenique antes do churrasco, e atrás tinha o estacionamento que o ônibus vazou. Vocês estavam ali felizes e alegres, comendo bolo de chocolate, tomando Coca-Cola, comendo coxinha, e aí começou a fechar o tempo. Começou a fechar o tempo, aquele monte de nuvens escuras começou a pairar sobre vocês e alguns raios começaram a cair. Alguns de vocês começam a ficar desesperados. Meu Deus, para onde que eu vou? Aquela coisa toda. E aí algumas pessoas começam a ter uma ideia genial. Bom, alguns pegam e correm para a cachoeira. Porque diz a lenda que quando cai um raio, você está com os pés nas águas, você está protegido. Outros correm e se encostam na montanha rochosa, porque a montanha rochosa irá o proteger. Outros correm para debaixo da árvore, porque debaixo da árvore ele se sente mais seguro. Outros ficam ali, no meio do gramado, saudando a mãe natureza. Jovenzinhos, só tem essas 4 opções. Cachoeira, bosque, montanha rochosa ou gramado. Saudando a mãe natureza. O que vocês fariam nessas opções? Ficar saudando a mãe natureza, né? Exato. Saudando a... Abraçar o para-raio para cair um raio e a gente ganhar superpoder. Jovenzinho, seguinte. Nessa situação, ir para a cachoeira não vai interferir em nada. A água não atrai e nem repele os raios. Tá bom? Então, tá na mesma. Ficar encostado na montanha rochosa não é bom, porque como a montanha é um ponto muito alto, pode ser que o raio caia na montanha e alguma coisa acabe de carga passando pelo seu corpo. Nessa situação, o mais ideal é ficar no gramado saudando a mãe natureza. Você jamais corre para debaixo de uma árvore. Por quê? A árvore ela vai ser o ponto mais alto daquele sistema. Então, a tendência do raio é cair sobre a árvore. Aí você está de boas aqui do lado da árvore, o que acontece? A descarga chega aqui. Ela tem 2 caminhos, jovens. Ela pode descer pelo tronco, passar pelo ar e passar pelo seu corpo. O que ela pensa quando ela chega aqui? Vou trollar esse cara que está aqui, eu vou passar por ele. Na verdade, não, ela não pensa, né? Mas o que acontece, jovens, é que a resistência da árvore a passagem da corrente é muito maior do que a resistência dela passar pelo ar e depois passar pelo teu corpo. Então é mais fácil, apesar de ser mais longo,
é mais fácil ela fazer esse caminho. Ela passa pelo seu corpo. Então, por isso você não para embaixo de uma árvore, porque se cair um raio nessa árvore, com certeza ela vai passar pelo seu corpo também, tá bom? Então, o ideal é você ficar longe das árvores, exatamente como o colega falou. Fica saudando a mãe natureza. Mas como que você ia ficar saudando a mãe natureza? Em pé, olhando para o céu? Não. Você vai ficar o mais baixo possível. Você não vai deitar no chão, né? Porque se você deitar no chão, a carga, quando ela chega na superfície, ela se espalha. Então, se você deitar aqui, essa carga pode, por exemplo, passar pelo seu corpo. Porque quando você deita, você não encosta 100% do corpo, né? Encosta ali a bunda, uma parte das costas e a cabeça. Então, ela pode, por exemplo, entrar pela cabeça e sair pelas costas. E passa pelo coração e pode te matar. Então, o ideal é você ficar abaixadinho, mas não com os dois pezinhos no chão, né? Porque senão a corrente entra por um lado, passa pelo corpo e sai pela outra perna. Não vai te matar, mas vai machucar um bocado, né? Então, o ideal é ficar com um pé só, abaixadinho. É difícil, jovens, é difícil. Então, se você não consegue ficar com um pé só abaixadinho, não vai querer tentar apoiar com a mão, porque daí é pior, vai passar pelo coração. Aí você fica com os dois pezinhos o mais próximo possível um do outro, pedindo a Deus para que nada de ruim aconteça com você. Beleza? Nunca em pé, sempre abaixadinho. Agora, vamos supor que o motorista não foi embora, o motorista ficou lá aguardando vocês. E aí, o que vai ser mais seguro nesse caso, jovens? Obviamente, ficar dentro do busão. Porque o busão é feito de metal, então, dentro do ônibus, você vai estar blindado eletrostaticamente. Mesma ideia dentro de um carro. Se você está dentro de um carro e cai um raio no carro, você faz o quê? Você permanece dentro do carro. Porque ali você está protegido, jovens. Você está blindado eletrostaticamente. Aquela carga da calota do carro não vai entrar, não vai atingir o seu corpo. Ela fica espalhada na superfície externa do seu veículo. Isso é blindagem eletrostática. Beleza? Mas, professor, na hora da descarga eu me assustei. Aí o motorista também se assustou e bateu o carro no poste. O poste caiu em cima do carro e começou a pegar fogo no motor. Aí as coisas complicaram. Você vai ter que sair do carro. Se não aconteceu nada, fica dentro do carro, não sai dentro do carro. Porque pensa comigo, jovem, qual é a chance de cair um raio no carro que você está? É mínima. Se já aconteceu isso, não dá mais chance para o azar, já fica ali, não sai. Agora, se você precisar sair, como que você sai? Você jamais põe um pé no chão e a outra mão no carro para se apoiar. Porque senão você faz o papel de fio terra. A carga passa pela sua mão, pelo seu corpo e vai à terra. Então você desce do carro sem encostar em nada, põe o pezinho no chão e sai dali. E você não pode sair caminhando, jovens, porque se o chão estiver eletrizado, você pode pegar 2 pontos de diferença de potencial e a carga passar pelo seu corpo. Então você tem que sair com os 2 pezinhos coladinhos e dando pulinhos, tá bom? Sem separar os 2 pezinhos. Você vai pulandinho, tipo um coelhinho, tá bom? Aí a chance de você ter uma diferença de potencial entre os seus pés e essa carga passar pelo seu corpo se torna bem menor, tá bom? Então tomem esse cuidado. Professor, quando na vida que isso vai acontecer comigo? Jovens, muitas vezes já aconteceu de cair raios em carros, tá bom? As pessoas estão dentro do carro. Fica dentro do carro. Quanto tempo, professor? Não sei. Vai depender. Depende do ar. Se já estiver chovendo, o ar úmido é melhor condutor que o ar seco. Então, mais rápido essa carga se perde para o ar. Se tiver um dia seco, só caiu o raio e não choveu, vai demorar mais para essa carga se perder. Então, tudo isso vai influenciar. Da quantidade de carga que caiu no carro, não tem como saber qual foi o valor dessa carga, então fica um bom tempo lá. Eu vi um artigo científico, jovens, que narrava que uma pessoa estava chegando, não sei se era em casa, na casa de alguém, enfim, estava chegando em algum lugar e caiu um raio no carro dela. E ela sabia que ela não podia descer do carro. Então, o que ela fez? Ela estacionou o carro e ficou paradinha lá dentro, dando um tempo, né? E acabou dormindo. E aí alguém passando na rua, não sei se era algum conhecido dela, enfim, alguém passando na rua, viu ela ali dentro do carro, dormindo, achou que, sei lá, estava desmaiada, foi ver se estava tudo bem, e foi bater no carro, jovem. E aí acabou encostando na parte metálica e a pessoa fez o papel de fio terra e a pessoa que estava dentro ficou protegida e a pessoa que estava fora e encostou acabou morrendo. Então, é muito perigoso. Tem que tomar cuidado com descarga elétrica.
tá bom? Faz uma plaquinha, escreve lá, né? Não encoste no carro, e cola no vidro para as pessoas que estão fora não correrem esse risco, tá bom? Se alguém está fora e quer ajudar a pessoa que está lá dentro para sair, faz o quê? Pega um pedaço de metal, encosta no chão e solta para que ele bata no carro. E aí esse metal vai conduzir toda essa carga elétrica para o chão, para a terra, tá bom? Professor, mas vai tirar um cabo metálico da onde? Aí você já quer saber demais também, né, jovens? Aí se vira. Faz os corre lá no lugar que você está, procura um objeto metálico e faz o que precisa ser feito. Beleza? Mas o principal, jovens, é não sair do carro. Se você não tiver o carro, não corre para debaixo de uma árvore, beleza? Não vai para debaixo da árvore. A gente vê tanto isso. Começou a chover, as pessoas ficam desesperadas, né? Corre para debaixo da árvore. Não faça isso, que é muito mais perigoso. Beleza? Até aqui, gatinhos e gatinhas, abram o coraçãozinho de vocês e mandem perguntinhas e questionamentos. Vai lá. Se eu estiver no campo aberto, eu deito no chão? Não deita, fica abaixadinho, com os dois pezinhos o mais próximo possível um do outro. Quer ver como? Beleza. Peraí, Ô, prof, pode falar. se eu, tipo, sei lá, fizesse o mesmo que, tipo, bater no carro, mas bater, tipo, no vidro, que não é condutor, também levaria o choque? No vidro, não, porque o vidro ele é isolante, mas vai depender da carga. Porque se a carga acumulada for muito grande, o vidro não dá conta de isolar. E aí o que vai acontecer? Ele pode descarregar essa carga sobre você. Então o ideal é você não sair do carro mesmo, fica lá dentro. Agora a pessoa lá fora também não pode encostar em nada. Teoricamente o vidro não vai dar o choque, mas se a carga acumulada for muito grande, pode sim dar choque, tá bom? Entendi, beleza. Consegue ver meus pezinhos? Sim. Tá, então, ó, então tá aqui os pezinhos. Você não vai parar com os dois pezinhos separadinhos assim, ó, porque senão a corrente elétrica entra por um pé e aí dá a volta pelo seu corpo e sai pelo outro pé. Você tem que parar com os pezinhos assim, ó, bem juntinhos um do ladinho do outro e ficar abaixadinho, beleza? Ficando abaixadinho, você não é o ponto mais alto no sistema, então a chance do raio cair em você é menor. Ficando com os pezinhos coladinhos um no outro, a chance de entrar por um pé e sair por outro diminui quase para zero. Então você fica mais protegido das descargas que podem acontecer no chão em volta do seu corpo. Beleza? Entendi. Beleza. Mas cadê meu mouse? Achei. Legal, jovenzinhos. Mais perguntinhas com relação aos raios? Mandem aí, vai lá. Tranquila a ideia, né? Então, nós encerramos essa discussão com relação aos raios. Jovens, deixa eu encerrar esse compartilhamento de tela aqui. Aí. Eu lembro que na última aula, eu tinha deixado de tarefa para vocês os exercícios do 1 ao 8. Eu falei que os que fossem de blindagem eletrostática, vocês podiam pular, né? Eu dei uma olhada geral, acho que são exercícios até que tranquilos. Vocês chegaram a fazer, ficaram com dúvida em algum deles? Senhor, eu não tive tempo para fazer ainda. Eu vou fazer hoje. Beleza. Então, eu não vou fazer exercício, eu não planejei fazer exercício desse capítulo com vocês, tá bom? Porque eles são aplicação direta das equações que nós temos nesse capítulo. Então, acho que ele está bem tranquilinho para vocês conseguirem fazer sozinhos. Eu acho que vale mais a pena a gente deixar um tempinho para fazer exercícios do próximo capítulo, porque lá a gente vai ter algumas coisas diferentes para poder trabalhar juntos aí na prática, tá bom? Então, nós vamos começar, jovens, a conversar sobre capacitores. Vamos lá. Não.
Então, vamos falar sobre capacitores. Nós vimos vários dispositivos elétricos já, jovens. Eu acho que foi na última aula que nós tivemos presencial, ou na penúltima, não lembro. Eu passei um resumo no quadro para vocês dos dispositivos de um circuito. Aí eu falei do fusível, fio de chumbo, disjuntor, resistor. Acho que eu cheguei até a comentar do capacitor também. Mas nós não estudamos o capacitor como propriedade, só vimos que ele era um dispositivo. Então, qual que vai ser, jovens, a função do capacitor num circuito elétrico? Então, ó, chave liga e desliga, ela abre e fecha o circuito. O resistor dificulta a passagem da corrente. O fusível, fio de chumbo e disjuntor, ambos protegem o circuito. Funcionam de forma diferente, mas têm a função de proteger o circuito. E o capacitor? O capacitor tem a função de armazenar cargas elétricas. Ou, também a gente pode dizer que ele tem a função de armazenar energia. Então, o capacitor armazena carga ou armazena energia. Para quê, professor? Para liberar no circuito em instantes específicos. É diferente, jovens, de uma bateria. A bateria, ela pega um tipo de energia e transforma em outro. E manda essa energia para o circuito. O capacitor vai pegar a energia que a bateria mandou e vai segurar com ele. E aí, num certo momento, ele solta essa energia para o circuito. Então, ele armazena com ele por um período de tempo. Tá bom? Então, normalmente, o capacitor ele é usado no circuito elétrico em ramos que você precisa ter passagem de corrente ou de carga por períodos específicos. Então, a cada 2 segundos, você quer que aquela lâmpada acenda. Então, você coloca um capacitor que vai armazenar a carga e de 2 em 2 segundos ele solta a carga para o circuito. Então, quando ele solta a carga, a lâmpada acende, a lâmpada apaga. Ele soltou a carga, a lâmpada acendeu, apagou. Soltou a carga, a lâmpada acendeu, apagou. Então, você consegue controlar alguns funcionamentos no teu circuito colocando esse capacitor. Eu dei o exemplo da lâmpada, mas pode ser outras funções que você pode associar a esse período que o capacitor leva para ficar armazenando a carga. Tá bom? Como que nós vamos desenhar um capacitor, jovens? Ele vai ser isso aqui, ó. 2 placas planas e paralelas. Então, esse é o desenho do capacitor, tá bom? Aqui eu tenho um ponto A, aqui eu tenho um ponto B. E entre os pontos A e B existe uma diferença de potencial. Então, o que acontece é a carga sai do ponto A e ela quer chegar no ponto B. Porém, contudo, todavia, entretanto, jovenzinhos, aqui, ó, no meio dessas 2 placas, existe um material isolante. Pode ser borracha, pode ser porcelana, pode ser acrílico, enfim, vai depender do capacitor. E daí o que acontece? Os elétrons, vamos supor que saem do ponto A, começam a ficar acumulados aqui, porque eles não conseguem passar para o outro lado. Ou seja, eles ficam armazenados. Mas chega um momento que a carga armazenada é tão grande que esse material isolante não dá conta de manter essas cargas aqui. Então, o que acontece é uma descarga elétrica. Esses elétrons passam pelo outro lado, para o outro lado, mesmo esse material sendo condutor. Depois que todos os elétrons passam, a carga zera. E aí começa a acumular elétrons de novo, vai acumulando, até que chega uma hora de novo que a carga acumulada é tão alta que passa pelo material isolante de novo, tá bom? Quanto tempo vai demorar? Vai depender do material. Se é o acrílico, demora mais. Se é a borracha, demora menos. Se essa distância aqui, ó, que separa as placas é grande, ou se ela é pequena, ou seja, a espessura desse material isolante. E tudo isso você controla para ter o capacitor como você quer. Se você quer que ele solte a carga rapidinho, você coloca uma espessura menor. Se você quer que ele demore para soltar essa carga, você coloca uma espessura maior. E assim por diante. Tá bom? Então, o que, que vai acontecer? Uma carga elétrica passa de um lado para o outro. E as 2 plaquinhas estão separadas por uma distância D. Então, o que, que nós vamos dizer? Que o capacitor ele tem uma capacitância. O que, que é isso? Capacidade de armazenar cargas elétricas. Quanto maior a capacitância,
mais cargas ele armazena. Quanto menor for a capacitância, menor é o número de cargas que ele armazena. Tá bom? Então, essa capacitância vai ser a quantidade de carga que ele armazena dividido pela diferença de potencial entre os pontos que ligam cada placa, né? Cada lado da placa. Agora, jovens, qual que é a unidade de medida de carga no sistema internacional? Vocês lembram? Como é que a gente mede carga? Coulomb? Não. Coulomb, boa. É? E DDP? Aí não sei. Diferença de potencial, tensão. As nossas tomadas em casa são de 110 Volts. volts. Então, ó, capacitância vai ser Coulomb por volt. E Coulomb por volt nós vamos chamar de Faraday, que é representado pelo F maiúsculo, tá bom? Em homenagem, jovenzinhos, a Michael Faraday, que foi o cara que estudou a blindagem eletrostática e também capacitores, tá bom? Então, em homenagem a ele, recebe o nome de Faraday. Coulomb por volt vai ser Faraday, tá bom? F maiúsculo. Só que essa equaçãozinha, normalmente nós não escrevemos ela assim. Essa tensão que está dividindo, eu passo multiplicando a capacitância. Então, ela fica assim, ó, QQ. Quando eu falo de capacitores, a gente lembra da equação do QQ. Q é igual a C vezes U. Carga armazenada é capacitância vezes tensão. Beleza? Equaçãozinha do QQ. Gatinhos e gatinhas, até aqui, questionem e perguntem. Vai lá. Capacitância é o quê? Capacidade de armazenar cargas elétricas. Vou escrever aqui, ó. Beleza. Capacitância. Capacidade de armazenar cargas elétricas. Beleza? Legal. Isso tudo, jovens, que eu falei para vocês, é para um capacitor que está em um circuito elétrico, né? Ele tem carga passando por ele, tem DDP, mas ele é um dispositivo. Você vai ali na banquinha, igual com os resistores, e compra o capacitor, tá bom? Então, se ele está aqui na tua mão, como é que você vai calcular a capacitância dele se você não sabe a carga que ele armazenou nem a DDP? Então, você vai ter que calcular essa capacitância pelas propriedades geométricas dele, pelo tamanho da placa, pelo material que está ali dentro. Então, nós vamos ter uma segunda equaçãozinha para capacitância. Eu não vou passar ela hoje, tá bom? Na semana que vem eu passo ela para vocês. Então, hoje nós trabalhamos só com essa daqui, a equação do QQ. A carga armazenada por um capacitor é o quê? É a sua capacitância vezes a diferença de potencial entre os terminais desse capacitor. Beleza? Depois, se vocês quiserem acompanhar pelo livro, está na página 28 e no comecinho da 29, capacitância. Beleza? Aí ele vai começar a falar de energia, mas eu não vou falar de energia com vocês hoje. Aí na semana que vem a gente vai falar do restante dos capacitores e das associações que nós podemos fazer com os capacitores nos circuitos elétricos. Tá bom? Mais perguntinhas, gatinhos e gatinhas, mandem, vai lá. Tranquilos, sossegados? Bem de boa, prof. Que bom, jovenzinhos. Então, nós vamos encerrando por aqui. A nossa aulinha vai cair aqui daqui menos de 3 minutinhos, 2 minutos e 30 segundos praticamente. Eu agradeço, jovens, a atenção de vocês.